louvo a Deus, queridos irmãos, por estarmos aqui, como foi dito, para glorificarmos a Deus, declarar que Ele é santo, dizer que toda a honra, toda a glória seja dado a Ele, porque é tudo por Ele e para Ele, queridos irmãos, e nós louvamos a Ele por isso. E desde já eu quero convidar o livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler, queridos, na versão NVI, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 por diante, que diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram até Ziglag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e enfiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ionã, a Jezreel e a Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, esforçou-se no Senhor, seu Deus. Glória a Deus, amados irmãos, por esta palavra. Toda glória, toda honra seja dada a Ele. Queridos irmãos e amados, estamos diante de um texto. Eu acredito que alguns irmãos conhecem essa passagem. Ela tem um contexto muito importante para todos, e eu quero aqui trazer para que a gente possa entrar dentro do texto e entender melhor o que nós lemos agora. Amados irmãos, Davi, ele estava passando um momento dificílimo na sua vida. Davi foi um jovem, desde aquele instante em que ele lançou aquela pedra sobre aquele homem de quase 2 metros, e o rei Saul havia dito para ele que, ou melhor, havia dito para todos, que quem conseguisse matar o gigante, ele teria 3 coisas, que eram elas: seria rico, o rei ia tornar aquele homem rico; segundo lugar, sua casa não iria ser mais cobrado imposto; e por último lugar, ele iria se casar com a filha do rei. E diante disso, todos conhecem a história. Davi, ele mata aquele homem, gigante Golias cai. Davi passa agora a morar na casa do rei. Saul agora prestigia Davi. Mas chega um momento, diante de tudo aquilo, Davi agora ele é designado para diversas guerras. Todas as guerras que Davi vai, Davi vence todas elas. Chegando ao ponto de quando Davi ele vai entrando na cidade, queridos irmãos, as mulheres começam a cantar: Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares. E a partir do versículo 9, diz lá o texto, que Saul começa a desconfiar e a gerar um ciúme em seu coração com relação àquele jovem rapaz. E dali, meu, se desencadeia uma perseguição muito forte. E Davi foge dali da presença do rei e vai morar em lugares ermos. Chegando ao ponto de Davi pedir abrigo, nada mais, nada menos, a um rei chamado Aquis, na cidade de Gate. A um rei filisteu. Que coisa paradoxal. Ele foi, depois de alguns anos, pedir abrigo exatamente na cidade de uma nação ao qual ele tinha matado aquele homem. E Davi vai para uma cidade por nome Ziglag, e lá ele mora 1 ano e 4 meses, e ali acontece algo. Davi era um homem de guerras, como todos sabem.
Davi era um homem que ele tinha estratégias, nenhuma guerra que ele foi, ele perdeu. Amados irmãos, a única guerra que Davi não foi e ele ficou em casa, ele perdeu para uma mulher chamada Batseba. Davi era um homem capaz, habilidoso com a sua espada. Davi não perdia luta nenhuma. Entretanto, queridos irmãos, um texto que nós acabamos de ler, Davi, ele comete uma falha tremenda. Ele comete um erro muito grave. Davi simplesmente, ele não percebe, ele não entende que ele não protegeu o mais importante que ele tinha. Apesar de ser um homem que sabia lutar, um homem que sabia montar estratégias de guerra, um homem que era capaz de vencer todas as lutas, Davi, ele se esqueceu de proteger o mais importante, o patrimônio mais valioso que ele tinha. E esse patrimônio chama-se família. Aleluia, louvado seja Deus. Toda glória, toda honra seja para Deus. Davi, ele vai para uma guerra. E depois, por alguma razão que houve lá, os reis acharam que não era bom que ele participasse daquela guerra. Davi volta para a sua casa. Quando ele volta para a sua casa, queridos irmãos, ele encontra 3 coisas. Diz que a cidade foi atacada. Foi o primeiro evento que ele vê lá. O texto vai dizer, versículo 1, vai dizer que os amalequitas, eles atacaram. Segundo lugar, vai dizer, queridos irmãos, que atearam fogo, que incendiaram a cidade. E em terceiro lugar, diz o texto, que toda a sua família, todos ali, não foram mortos, mas foram levados escravos, foram levados cativos. Como é que está a sua família e a sua casa? Será que de fato nós estamos protegendo, cuidando, e não tomando as atitudes e os cuidados que Davi deixou? Davi, ele não teve o cuidado de deixar guardas, de dar realmente ordens, e assim, olha, protejam a cidade, que pode ser que inimigos queiram invadir a nossa cidade, e matar nossos filhos e nossas esposas. No entanto, percebemos que Davi foi falho neste ponto. Davi não se atentou para isso, e eu te pergunto nesta tarde, qual é o cuidado e atenção que nós estamos dando para nossas famílias? Será que nós estamos permitindo, queridos irmãos, que elas sejam atacadas? Será que nós estamos, queridos irmãos, vacilantes e não estamos vendo que estão sendo lançado fogo sobre ela? E mais ainda, que ela está sendo levada escrava e cativa. Irmão Jean, como é que o senhor pode me dizer isso? Eu vou dizer de forma muito simples e prática. Eu vou citar para nós aqui alguns dados que são sérios, que são graves. Amados irmãos, no ano de 2020, agora passado, nós tivemos um aumento no Google, de pesquisa, no Google, naquela pesquisazinha lá, de 3.550% a palavra divórcio. Foi pesquisada no Google a palavra divórcio, teve um aumento, 3.500 vezes por cento. 5.000 vezes palavras parecidas com isso aí, separação, como se separar. Veja como isso é sério, pastor. Veja como isso é sério, queridos irmãos. Mas eu ainda posso dizer mais. Agora, querido, 2021, ou melhor, 2020, teve um aumento, queridos irmãos, de 17% no número de separações. E estamos hoje com quase 500 mil de separados por ano. Será que isso não é famílias, não são lares, maridos e esposas que não percebem que seus lares estão sendo atacados? Não percebem que estão sendo posto fogo sobre eles? E que nossos filhos e nossas esposas estão sendo levadas cativas? Aleluia, glória a Deus. Mas o Espírito Santo está aqui conosco, nos dando uma palavra de alerta, de orientação, dizendo, proteja a sua família. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui, queridos irmãos, com o coração apertado, nervoso, mas alegre e feliz, porque Deus, Ele tem levantado vozes nesse Brasil, e essa mensagem, ela está chegando em várias partes do Brasil inteiro, e eu quero dizer, proteja a sua família e o seu lar. Aleluia, glória a Deus. Tenhamos cuidado, a palavra de Deus, ela é tremenda. Ela nos deixa esses textos preciosos.
queridos e amados irmãos, agora faz cerca de quase um mês praticamente, que nós vimos um quadro. O Brasil todo ficou impactado. Como é que um homem, ele espanca uma mulher daquela forma? O Brasil todo sentiu. Amados irmãos, parece que doía em nós quando nós vimos aquela cena, um homem espancando a sua esposa. E eu pergunto nesta tarde, será que só existe uma Pamela? Não. Amados irmãos, pesquisa agora novíssima, tá certo? Dizendo que 27%, houve um crescimento de 27% no ano de 2020, de abusos contra a esposa. Eu estou falando dentro do lar. Isso nos deixa preocupados. Isso nos faz entender que existem centenas, milhares de lares que os seus esposos têm sofrido, têm abusado psicologicamente, financeiramente e com violência contra o seu cônjuge. Mas precisamos proteger o nosso lar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Os nossos lares, nossas casas, nossos filhos têm sido agredidos. E nós precisamos ter cuidado para que não sejam lançados fogo, levados cativos como tem sido. Mas ainda tem mais. Me deixa te dar um dado seríssimo. De cada 10 famílias brasileiras, tá bom? De cada 10, 4 estão endividadas. 4 estão de uma forma que não conseguem pagar suas dívidas. E ainda tem mais. De cada 10 casais, 4 casais, 3,7 casais, brigam por causa das finanças, porque não sabem administrar. O casal briga e briga feio, porque não sabem administrar o dinheiro que entra dentro de casa. E 3% briga feio, de cada 10, 3 briga feio, porque falta dinheiro. Isso é sério. Os nossos lares estão sofrendo. Mas Deus nesta tarde tem uma palavra para o teu e para o meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Toda glória, toda honra seja para Deus nesta tarde. Mas o Espírito Santo quer trazer um alerta ao teu coração. E nós vamos entender aqui os cuidados que nós precisamos ter para proteger a nossa família e não fazer como esse homem de Deus que não teve o cuidado de botar sentinelas, de ter mais atenção. Um homem altamente preparado, qualificado para a guerra, mas no entanto ele não soube cuidar dos seus e nem da sua casa de forma correta. Amados irmãos, os ataques à família, ela é tremenda, ela é muito forte. Estava lendo, queridos irmãos, uma pesquisa que aponta que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Misericórdia! E o 5º mais depressivo do mundo. Isso é sério, pastor Daniel. É grave. Nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer um trabalho importantíssimo de trazer consciência e luz. E um trabalho de educar e de ensinar pela palavra de Deus os nossos lares. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, como conhecedora da palavra de Deus, permita que o Espírito Santo, ele penetre e ele faça uma obra maravilhosa, começando em você, para o seu lar. Aleluia! Timóteo, ele vai dizer que quem não sabe cuidar dos seus, nem da sua casa, é sério, negou a fé e é pior que o infiel. Se você não aprender, meu querido irmão, minha querida irmã, que os primeiros que nós precisamos ganhar são os nossos, nós não vamos conseguir ganhar o mundo. Aleluia, louvado seja Deus.